Meus queridos irmãos e irmãs, a Igreja, no seu calendário litúrgico, celebra hoje a memória de São Brás, bispo e mártir, que é muito famoso pela bênção da garganta. São Brás é um dos 14 santos auxiliares que eram invocados durante a Idade Média para as necessidades do dia a dia. É uma tradição que surgiu na Alemanha, na região do rio Reno, na Renânia, em que os santos eram invocados para cada necessidade. Nós temos, por exemplo, Santa Bárbara, que é invocada nas tempestades, São Cristóvão, invocado nas viagens, e São Brás, invocado contra os males da garganta. E são 14, né? Cada um com a sua especialidade. Estou aqui só dando exemplos, porque para a gente se focar um pouco em São Brás. São Brás foi um bispo que viveu no século IV, na região da Grande Armênia. E ele ainda pegou um resquício de perseguição. Já tinha acontecido o decreto o Édito de Milão, em 313, em que Constantino, junto com Licínio, que eram co-imperadores naquela época, tinha dado a paz para a igreja. Cessaram as perseguições, acabaram as perseguições. O que acontece é que Licínio brigou com Constantino e desencadeou uma perseguição contra os cristãos, uma perseguição tardia. Então, ainda em 318, São Brás foi martirizado. Como disse, ele era bispo de Sebaste, região da Armênia, hoje é território da Turquia. E, como bispo, antes de ser bispo, ele era médico, cuidava da saúde das pessoas, foi eleito bispo e não se sabe muito bem se por causa dessa coisa dele ser médico, Deus ouvia com gosto as suas preces para as curas físicas, não é? E as pessoas iam lá levando seus doentes e ele fazia suas curas. Como ele ficou muito popular na perseguição, então, desencadeada por Licínio, ele teve que fugir para não ser martirizado e foi morar numa caverna. Conta a tradição que nessa caverna os animais começavam a procurar São Brás para serem curados. Então, também ele é invocado para a proteção da saúde dos animais domésticos, etc. O fato é que a caça, né, a São Brás continuou. Eles encontraram São Brás eremita lá rezando na caverna e ele foi martirizado. No caminho para o martírio, uma senhora trouxe uma criança que estava engasgada com uma espinha de peixe e ele deu uma bênção. Então a criança foi liberta daquele mal da garganta, e é por isso que ele é invocado contra os males da garganta. Como a festa, a memória de São Brás é logo em seguida a apresentação do Senhor, onde nós abençoamos as velas, então foi surgindo a tradição de abençoar a garganta das pessoas com as velas que nós abençoamos no dia de ontem. Então é assim que se dá a bênção de São Brás, com as 2 velas abençoadas na apresentação do Senhor, invocando a cura dos males da garganta e de qualquer outra doença. Ele era médico e fazia também muitas curas de outras doenças, não somente da garganta. Aí nos vem então a pergunta, espiritualmente falando. Até aqui eu fiz uma narrativa, mas e por que é que Deus cura doenças físicas? A pergunta não é boba, porque Deus nem sempre cura as doenças físicas. Muitas vezes as pessoas continuam com suas doenças.
e morrem com as suas doenças. Existem muitas igrejas evangélicas, principalmente aquelas que seguem a teologia da prosperidade, que têm uma interpretação errada a respeito das doenças. Eles dizem assim: olha, Deus quer curar todas as doenças físicas, e se você reza e não cura, a culpa é sua. Quer dizer, o coitado, além de estar doente, ainda é culpado de estar doente. Veja, é verdade que existe uma culpabilidade por trás das doenças, mas ela não é necessariamente nossa. De fato, a doença entrou no mundo com a morte por causa do pecado original. E, portanto, nós podemos dizer que toda doença, de uma certa forma, é realmente proveniente do pecado, mas não necessariamente do seu pecado. Quantos santos e santas de Deus tiveram doenças e morreram dessas doenças? Santa Teresinha do Menino Jesus morreu de tuberculose, só para dar um exemplo mais próximo da nossa devoção. Então, não quer dizer que a pessoa não curada é porque ela não tem fé. Isto é uma interpretação errada, isso é uma doutrina falsa. E infelizmente a gente ainda vê gente dentro da Igreja Católica imitando esse tipo de argumentação, não é? Dessas igrejas da prosperidade. Ah, Deus quer curar todas as doenças, e se não cura, a culpa é sua, você não tem fé. Isso não é verdadeiro, isso é uma falsa doutrina. Por que é que Jesus fazia milagres? O Evangelho de hoje nos ensina por que é que Jesus fazia milagres, e é muito oportuno, né, que a providência nos tenha dado esse Evangelho no dia de hoje. Ele diz assim, que Jesus estava em Nazaré, os habitantes de Nazaré ficam escandalizados com ele e perguntam: e esses grandes milagres que são realizados por sua mão, de onde ele recebeu tudo isso? Era o filho do carpinteiro que vinha na sinagoga aqui todo sábado. É o carpinteiro que fez a mesa da minha casa, as cadeiras da minha casa. De onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados com ele, por isso Jesus operou poucos milagres. Ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos. E aí vem a razão. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus fazia milagres para fortalecer a fé. Não tem fé, Jesus então não fazia os milagres. Por quê? Porque o que ele queria, o grande milagre que ele queria realmente, não era tanto o milagre físico, mas o milagre da fé, de aumentar a fé. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. E a fé nos diz que os milagres físicos que Jesus faz, através dos seus santos, como São Brás, são milagres que apontam para a ressurreição. Sim, nós seremos sim curados de todas as doenças e de todos os males na ressurreição dos mortos. Ninguém vai ressuscitar doente. Quem morre velhinho vai ressuscitar jovem e robusto. Quem morre com uma doença debilitante, porque perdeu um braço, porque perdeu uma perna, porque ficou cego, porque ficou surdo, porque ficou mudo, vai realmente ressuscitar, realmente transformado. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, ela dizia que na ressurreição dos mortos, a chaga mais gloriosa, ou seja, a doença mais dolorosa que ela teve e que, portanto, iria dar mais glória a Deus na ressurreição dos mortos, a chaga mais gloriosa que
ela teria na ressurreição dos mortos foi a chaga da doença do pai dela, São Luís. Ou seja, todas as doenças físicas que Santa Teresinha teve não foram nada comparadas com a doença espiritual, moral, digamos assim, afetiva, de ver o pai dela humilhado com aquela doença, de ficar internado num sanatório. Ela então ofereceu tudo isso a Deus. E então veio o milagre da transformação daquela dor interior, daquela chaga, em uma chaga gloriosa, porque ela soube transformar a dor em amor. E eis aí o milagre maior. Se você tem uma doença, peça a Deus a cura. Nós agora, no final da missa, iremos distribuir a comunhão, e logo depois da distribuição da comunhão, os padres iremos dar a bênção de São Brás. Se você tem alguma cura para pedir, peça. Peça, mas saiba o que Deus quer com essa cura. Ele quer apontar para o céu. Ele não quer nos curar para que a gente esqueça do céu. Ele quer nos curar para nos levar para o céu. Porque do que adianta você ir com os 2 olhos, com os 2 braços, as 2 pernas, ou a garganta curada, para o inferno? É melhor perder um braço, uma perna, ou ter até a garganta prejudicada e ir para o céu. Essa verdade não é minha, a frase não é exatamente a de Jesus, mas eu estou adaptando, você está vendo, mas é o próprio Jesus que nos ensinou isso. Então vamos pedir a Deus, sim, a cura dos males físicos, mas sabendo que eles apontam para o céu, para a vida eterna, para a ressurreição e para o lugar onde está a nossa verdadeira esperança.